Você vai derrubar com isso o eixo venenoso dessas cobras que ficam realmente ao seu redor para te sugar a seiva maravilhosa da sua vida, tá? Me fez lembrar aqui a oração de São Bento: por coisas vãs não mitentes, beberás do teu próprio veneno. Você é bunda que espera a cadeira sentar, você é cadeira que espera a bunda sentar, e você vai ver isso aqui escancarado diante dos seus olhos em fevereiro de 2026. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo, Pisciano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e energias profundas rondam o céu de fevereiro e vão influenciar drasticamente o seu signo de Peixes. Sol está no signo de Aquário, isso a gente já sabe, né? E existem outros planetas também no signo de Aquário. Só, meu bem, que a partir do dia 17 de fevereiro, Mercúrio entra em Peixes, trazendo uma interação com o seu lado espiritual muito maior, mas também um nevoeiro na sua mente. Então é capaz de você ficar assim, muito mais indeciso e muito mais reticente, adiando decisões que precisam ser tomadas urgentemente, tá? Então, você vai precisar de muita força para lidar com essas influências e essas manifestações do céu de fevereiro. Mas a coisa boa é que no dia 17 tem um portal muito bom, que é um eclipse no signo de Peixes, que vai trazer renovação e bons ares para você. Vai trazer para você a sorte que você quer. Existe um encerramento de ciclo muito produtivo a partir do dia 17, com esse eclipse no signo de Peixes. É como se um véu, alguma coisa que estivesse realmente trazendo uma incerteza para você, fosse liberado, fosse retirado. E aí aquela indecisão, aquele vai para frente e vai para trás, vai fazer com que você realmente entenda as coisas como precisam ser vistas e você vai tomar o caminho certo. Tome banho de artemísia com calêndula, tá? Tome banho de manjericão, isso é muito bom. Caso você não tenha acesso a essas ervas, você pode comprar aqui na minha lojinha. O link da loja está no primeiro comentário aqui fixado, aonde você pode realmente ter acesso a produtos holísticos com confiança. Então vamos entender mais a respeito do seu mês de fevereiro, as energias que você pode realmente lidar com essas dificuldades que poderão surgir e também com as coisas boas que a espiritualidade vai te presentear. Vamos ver também a sua vida amorosa e a sua vida financeira. Para isso, descruze suas pernas e braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo, é no calor da sua vitória que os piscianos aqui almejam a sua força para continuar seguindo. Vitoriosos sejamos nós e todos aqueles que realmente baseiam a sua esperança no Senhor. Que possamos realmente ser cada dia mais iluminados com a força de vontade daquilo que realmente queremos para sermos abraçados no caminho da nossa glória. Deus, eu sei que o Senhor não deixa nos faltar nada. Muitas vezes a gente é que não tem os olhos espirituais para enxergar o que estamos recebendo diariamente. Mas por isso eu peço a Ti, com muita força de vontade, muita fé, que o Senhor possa nos trazer tudo aquilo que necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Peixes. Energia para o signo de Peixes. Mensagem: como Peixes inicia o mês de fevereiro de 2026 sobre essas energias do céu. Como o céu, as energias do céu, como o céu de fevereiro influenciará a vida de Peixes. Tarô. Carta do Jardim. Vai influenciar muito as suas relações pessoais, né? A maneira que você é visto, a maneira que você é enxergado, né? Carta da Cigana, interessante. Carta do Cavaleiro e carta do Trevo, uma movimentação, né? Eu sinto aqui uma movimentação, eu vejo você se movimentando na direção da sua sorte.
Eu vejo você tomando posse daquilo que realmente atrapalharia muitas pessoas ou algo que estaria atrapalhando você, mas que na realidade vai te trazer sorte. Existe, porque o trevo aqui, ele representa o quê? Representa empecilhos, né? Mas ele também representa a sorte. E ele está dourado, é um lírio dourado, né? A parte da cigana realmente ela é maravilhosa, né? É um lírio dourado firme, fixo. Então isso quer dizer o quê? Que você já dominou aquilo que era imprevisível para você. Que as suas dificuldades, você já consegue realmente fazer frente a elas a ponto delas estarem, você usar isso a seu favor. Então você é uma pessoa, você chega em fevereiro transformando dificuldades em oportunidades, tá? Superando rapidamente as coisas ao seu redor. E isso com muita sensibilidade, isso com muita beleza, isso com muita vaidade, porque você aqui caiu como a carta da mulher. O que a mulher representa? A mulher representa os sentimentos, a beleza, a vaidade, representa a sedução, representa o dar à luz, o dar à vida. Então você está fértil, você chega em fevereiro com uma promessa de fertilidade, de conquistar aquilo que você quer. E você sente que você realmente está numa virada de jogo. Você sente que você precisa rapidamente inverter certas situações no seu caminho e você tomar posse de certas questões daquilo que você quer ou que você não quer, né? Olha só, se você sente realmente que você está nessa mudança de energia, aonde você vai sobrepujar os empecilhos, aquilo que realmente parecia grande demais, montanhas de dificuldades, grande demais, que determinam e precisam de um esforço muito grande para você vencer. Se você percebe isso, digita aqui nos comentários: eu estou em transição. Alane, eu estou em transição. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Vamos ver onde essa transição vai levar você. Nossa, uau! Carta da chave, carta do navio e carta da foice. Aqui existe uma solução de um corte na sua vida. O corte vai ser, a solução é você cortar uma questão e você colher essa questão. Se você não tiver coragem, peixes, nesse mês de fevereiro de 2026, você tomar algumas decisões e atitudes muito direcionadas, você vai continuar remando contra a maré, tá? Existe a aproximação e a condução de uma situação aqui que vai fazer com que você sinta o poder. Você vai amedrontar as pessoas ao seu redor. Aqui me mostra um cenário assim, ó. É como se a espiritualidade estivesse dizendo assim para você: movimente-se. Movimente-se. Está na hora de você colher aquilo que você realmente quer no seu caminho. Está na hora de você exercer a autoridade e o poder que você tanto deseja. Está na hora de você superar aquilo que você realmente tanto gostaria e você poder realmente entender as coisas com mais facilidade. Eu vejo um progresso rápido para você chegando em fevereiro, aonde você vai engolir as cobras e as negatividades daquilo que você quer. Me fez lembrar aqui a oração de São Bento, né? Por coisas más não me tentes, provarás no seu próprio veneno, tá? Aqui você é cadeira que espera a bunda sentar. E isso aqui vai ser escancarado diante dos seus olhos. Por que essa mudança de energia de repente? Por quê? Porque essa carta do urso aqui me fala de alguém que tenta tirar vantagem de você. Ou que vai tentar tirar vantagem de você. Aqui existe você pisando na cabeça de um opressor. É víbora engolindo víbora, tá? Você esmagando a cabeça das serpentes ou você não deixando um urso sair da toca. É como se você precisasse barrar uma pessoa da sua vida. Em alguns casos aqui, no caso dos peixes, nos casos de alguns piscianos, é uma mulher muito tóxica, que é identificada pela serpente, pela cobra, né? Porque a cobra no baralho cigano também representa uma outra mulher.
Ou um homem, daqueles homens muito fortes, né, muito peludos assim, que só procura você realmente para satisfazer-se sexualmente. Ou para tirar alguma vantagem física de você, alguma vantagem, te trata muito bem, porque está tendo alguma vantagem física. Sabe, que quer conhecer a sua casa, conhecer aquilo que vê. Me fez lembrar aqui uma mensagem de WhatsApp que eu recebi ainda há pouco, né, de uma seguidora. Uma mensagem bem interessante. Eu estou decidido se eu faço um vídeo ou não a respeito disso, tá? E essa mensagem, ela vinha falando que ela estava viciada em mensagens de tarô, que ela reconheceu que ela estava viciada em mensagens de tarô, mensagens tóxicas de tarô, de canais que ela vê. Esses canais que a pessoa bota um monte de sensacionalismo porque só quer visualização e monetizar, né? Porque ela estava com uma necessidade de acreditar que essa pessoa, entendeu? Que ela amava, que ela gosta, realmente queria alguma coisa com ela. Então ela procurava nessas leituras de tarô uma mensagem assim: olha, ele te ama, ele vai voltar. E na realidade ela estava se auto-enganando. Ela passou por isso durante 6 meses, até que ela resolveu cortar isso da sua vida, entendeu que a solução era cortar isso da sua vida, tá? Para seguir adiante e obter uma cura. Isso aqui que eu estou falando pode ser para um pisciano e uma pisciana só. Pode ser para um pisciano e uma pisciana só. Mas como a espiritualidade está pedindo para eu falar, eu vou falar. Talvez essa leitura seja para um pisciano só, tá? Para um pisciano só. Mas aqui você vai tirar o mal da sua vida. Algo que você está começando a entender, algo que você está começando a perceber que não tem solução, que precisa ser afastado da sua vida de uma forma clara, decisiva e prática. Uma forma clara, decisiva e prática. Vamos entender isso aqui. Cigana Esmeralda, quem é? Quem é esse urso aqui? Ou o que é esse urso? Quem é esse urso ou o que é esse urso? Carta da Rainha de Copas. Olha, carta do As de Espadas. A maneira de pensar, né? Olha, 3 de espadas, o sofrimento. Tá vendo aqui? E a carta do Cavaleiro de Paus. A ansiedade de rapidamente resolver uma questão que faz você sofrer. Tá? Que faz você sofrer. Então, na realidade, esse urso aqui é um componente negativo da tua leitura. É aquilo que precisa ser expurgado, é aquilo que precisa ser retirado. E será afastado de você nesse mês de fevereiro por uma atitude sua. Você aqui que vai agir. Você vai ter a consciência de ação aqui para mudar o seu caminho. Então, o que você espera da sua vida? Para você, na sua vida, o que representa esse urso? Para você, na sua vida, o que representa essa questão tóxica do seu caminho que precisa realmente ser mudada? Então, existe também uma necessidade de você olhar com clareza aquilo que você quer. Porque essa combinação aqui do urso com a mulher me fala do quê? Me fala de você tendo que se submeter, ser submissa a uma situação que não é agradável e que te causa sofrimento, tá? Já essa combinação aqui me fala do quê? Me fala de uma solução que está sendo trazida, atraída, justamente por conta de uma energia que você está movimentando e vai fazer com que você realmente corte aquilo que te traz dificuldade. Então, eu vejo para você um mês de fevereiro parado? Não, porque aqui o Cavaleiro de Paus e o As de Espadas estão aqui. Então eu vejo um mês agitado, aonde depois do carnaval você vai ter tomado algumas decisões e que você vai começar a colocar em prática. É como essa carta aqui do As de Paus com As de Espadas me diz assim: olha, eu preciso mudar e romper com essa questão. Quais são as atitudes que eu posso tomar agora? Quais são as atitudes que eu posso tomar amanhã? E quais são as atitudes que eu posso tomar depois de amanhã? Porque a gente nunca toma atitude do nada. A gente chega a uma conclusão e dessa conclusão a gente vai em frente. A gente precisa de definições do nosso caminho.
Precisamos de definições do nosso caminho. E diante dessas definições, as coisas vão mudando e tomando uma nova perspectiva para a gente entender as coisas como elas realmente são. Você está conseguindo perceber o que a espiritualidade está colocando aqui para você? Então pegue um caderno e uma caneta e faça assim 2 colunas, né? Uma coluna aqui e uma coluna mais afastada, para você poder criar uma outra coluna no meio. Porque você precisa, aqui nesse mês de fevereiro, peixes, eu vejo claramente o quê? Eu vejo você mostrando aqui a coluna, fazendo que nem a loteria esportiva antigamente, que tinha a zebra, né? A coluna do meio, a zebra, né? Deu zebra! Então aqui você vai colocar a coluna, a sua situação atual. Isso, que é o que você não quer. À direita você vai colocar as coisas que você quer. Isso. E aí, por que é importante assim no meio? Porque você vai botar a transição, você vai falar o que eu preciso dizer isso para fulano. Eu preciso encerrar isso. Porque aqui, a sua questão, a sua grande questão, eu vou ter que ser sincera para você. Aí você tem uma dificuldade muito grande com pessoas. E essa dificuldade com pessoas afeta toda a sua manifestação de poder. Afeta tudo aquilo que você realmente pode imaginar na sua vida. Porque você acaba tomando decisões muito diferentes das que você realmente necessitaria tomar. E fazendo coisas também muito diferentes das que você deveria fazer. Aí o que a sua vida fica? A sua vida fica estilhaçada, né? E as suas emoções em pedaços. Tá? Em pedaços. Eu vejo algumas piscianas aqui que vivem um relacionamento muito tóxico mesmo, tá? Aonde você basicamente é uma funcionária do seu marido, né? Você é funcionário do seu marido, né? Porque o seu marido é assim, porque o seu marido é assado, aí você assume todas as responsabilidades, né? Você faz a gestão da empresa, você faz isso, você faz aquilo. Porque, nossa, você não pode confiar nele, né? Ele não toma as atitudes certas. E aí são questões de escolhas, né? Quais são as escolhas que você continuará a fazer? Cigana Esmeralda me clarifica essa carta da foice. A foice nem sempre quer falar de corte, muitas vezes elas falam de colheita, de uma colheita. Vamos lá. Ó, carta do 5 de ouros, tá vendo? Prejuízos, tendo que lidar com coisas que são difíceis. Ó, carta do sumo sacerdote. A carta do rei de espadas e a carta do 10 de espadas. É uma vitória sobre uma limitação, né? Você tendo o poder de definir, não quero mais isso na minha vida, não quero mais isso na minha empresa, não quero mais que você faça isso. Ou então a gente vai ter que ver como é que fica a nossa relação de trabalho, relação pessoal, entendeu? Você tem uma questão com pessoas que precisa ser resolvida nesse mês de fevereiro de 2026. Sabe, você tem uma dor, um machucado, onde você está sempre rindo, ainda você está sempre brincando, mas só Deus sabe o que você tem dentro do seu coração, né? Quem vê você rindo e brincando não sabe os desafios que você tem, sabe? Não sabe os problemas que você tem, né? Como é que você tem que lidar com as dificuldades, com pessoas. E você sempre acaba sendo a pessoa ruim. Você sempre acaba sendo a pessoa que não é legal. E isso é muito desgastante, ó. E se você tiver isso, se você fizer isso, é uma vitória garantida. 6 de paus com rei de espadas, tá? Você tem que ser direto, frio, calculista e tomar as decisões baseadas na sua racionalidade. Você tem que ir pelo seu lado conservador. Aqui você não pode experimentar nada novo, né, nessas questões de relações pessoais. Aqui você não pode mais dar chance para ninguém se explicar. Você não pode permitir que ninguém mostre para você o caminho de uma nova realidade. Aqui você precisa realmente botar os pingos no is.
precisa. Ou você vai continuar realmente arrastando essas dificuldades. E para você que tem algum tipo de religião, para você que é um bandista, candomblecista, ou iniciado em Fá, ou qualquer outra religião, católico, né, evangélico, não pense você que eu não boto carta para evangélico particular não, que eu boto a beça, tá? Botam. Os evangélicos, eles têm uma consciência espiritual muito interessante, né? Então, assim, você precisa definir os parâmetros do certo e do errado na sua vida. Aqui a gente não está falando de parâmetros de certo e de errado do universo. Isso a gente conscientemente a gente já tem. Você quer ver uma coisa? É certo assassinar? É certo roubar? É certo mentir? Se você repetiu não, se você respondeu não para essas 3 perguntas, você tem uma consciência espiritual. Você tem uma consciência equilibrada dentro de você que te aponta o que é certo e o que é errado. Isso são princípios que regem o universo. Não existe em lugar nenhum, não existe lugar nenhum do planeta ou do universo que matar é certo, né? Que matar é aplaudido de pé, né? Não é. Então, mas o que você precisa agora fazer, peixes? Você precisa definir o que é certo e o que é errado para você. Para você. Você precisa definir o que é certo e o que é errado para você. É necessário que você faça isso. É necessário que você mostre para as pessoas como as pessoas podem realmente tratar você. Como as pessoas podem lidar com você e como você quer lidar com as pessoas, né? Como? É como se você estivesse numa grande mesa de jantar e ali tivesse vários pratos sendo servidos. Presta bem atenção nisso que a cigana vai dizer para você, que é importante. Vai ajudar você lá na frente a você tomar algumas decisões nas suas relações pessoais e isso vai influenciar muito a maneira que você é visto, que você é enxergado, né? E aceito também pelas pessoas ao geral, pelo público em geral. E dentre essas comidas, né, tem algumas que você não gosta, mas que você até come, e tem outras que para você são simplesmente insuportáveis. Insuportáveis. Mas por uma questão de você ser educado demais, o que acontece? Você acaba indo se servir por último. E ali só tem aquela comida que para você é insuportável. O que você faz? O que você faz para não fazer desfeita? O que você faz para, numa situação dessa, você se respeita? Você não come nada, né? E quando te perguntam, você não vai comer nada? Você diz, não, é porque isso aqui eu não gosto. Ou você se mutila, você se martiriza, você cria um sofrimento para você. 10 de espadas com 3 de espadas, carta 13, a carta da morte, da transformação. Você se transforma em algo que as pessoas querem ver e você come aquela comida para você que é insuportável. O que você faz numa situação dessa? Entendeu? Eu te dei um exemplo muito simples, mas muito poderoso. Por quê? Porque aquilo que você come de ruim, na realidade está representando o que você engole no dia a dia com o maltratamento das pessoas ao seu redor. E é justamente isso que você precisa mudar, para que você possa assumir as rédeas dessa situação em fevereiro de 2026. Porque todas as energias do céu de fevereiro estão proporcionando para você uma mudança. Esse eclipse, ele vai fazer com que você extingua e finalize um ciclo de dificuldades. Por isso, faça essa magia de banimento. Eu não ensinei não lá no início do vídeo? Então vou deixar aqui agora para você, tá? Um copo de sal grosso, um copo d'água e uma vela.
e uma rosa branca, tá? E aí você vai, com um copo de sal grosso, você vai desenhar no chão uma estrela de 5 pontas, que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. No meio você vai botar um copo d'água, uma vela branca e uma rosa, essa rosa branca. Diante dessa vela você nem vai escrever, você vai falar tudo aquilo que você quer tirar da sua vida. Se você quiser fazer um rascunho, faz, né? Porque às vezes a gente se trai, né? Faça um rascunho e diga para a vela, porque o fogo da vela é o fogo do quê? A chama da vela é a energia do fogo, da transmutação, daquilo que rapidamente tem que passar da sua vida para ir embora em outra direção. Você vai falar tudo, depois você vai esperar a vela queimar. A vela queimou, você vai pegar aquele sal grosso com uma vassoura, você vai botar no tanque com a água aberta. Depois você vai despejar o copo d'água, né, e pegar essas pétalas e também despetalar nessa água, pedindo que todas essas coisas ruins que você quer banir da sua vida vá embora no movimento da água. Porque todas as águas, elas encontram o mar de Mãe Iemanjá. O mar da santa que rege o mês de fevereiro. Iemanjá, ela rege o mês de fevereiro. Dia 2/2 é dia de Iemanjá. E tem uma mensagem muito linda de Iemanjá para o signo de Escorpião. Se você quiser dar uma passada lá e assistir, seria muito bom para você. Porque o que você precisa? Você precisa do poder da grande mãe ao seu lado. O poder do rejuvenescimento, o poder de quem te deu a luz para que você possa chegar aonde você quer chegar. Porque você está muito machucada, muito machucado por dentro. Soterrado de dificuldades, na lona mesmo. E a espiritualidade está prometendo para você uma vitória. Só que quando a gente está assim, caído, derrotado, com muitas dores no nosso coração, sabe o que acontece? A gente não acredita que isso aqui vai chegar. A gente não acredita. E aí, esse é um fator de desconexão muito grande entre aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente quer viver. Porque a gente precisa ter fé e a gente precisa confiar nas mãos da espiritualidade para chegar onde a gente precisa chegar. A fé não é propriedade de todos. Você sabe aquele ditado completo? Porque a maioria das pessoas falam assim, o sol nasce para todos. Conhece esse ditado? Mas o complemento do ditado é, mas a sombra é para poucos. A sombra é para poucos. Então preste bem atenção nas realizações que a espiritualidade quer trazer para você e você realmente vai entender o que a espiritualidade quer trazer para você de forma a produzir as coisas que você realmente quer realizar. Existe um sonho dentro de você, um sonho. E esse sonho ele tem a capacidade de realização muito grande. Ele tem uma capacidade de expansão muito grande e que só depende de você realmente realizar a partir do momento que você se conectar com a sua espiritualidade, tá? Cigana Esmeralda, porque aqui a carta do sacerdote me fala de espiritualidade forte. É a sua espiritualidade que está mandando você cortar e encerrar esse sofrimento. Tá? É a sua espiritualidade que está falando para você cortar e encerrar esse sofrimento. Me clarifica essa carta do trevo. Às vezes a gente precisa ter paciência para sentar no trono da vitória, ó. 9 de espadas. A angústia, a lamentação, a preocupação excessiva, né? E o 6 de ouros. Olha a espiritualidade concedendo uma saída para essa situação difícil que você está vivendo. Carta da Imperatriz, a Grande Mãe e a carta do 6 de espadas. 2 6 na sua mesa, 6 e 6, 12, né? A carta do de pendurado. Que me fala de quê? Mudança diante de um sacrifício. A maneira, você vai sair de um sacrifício se você mudar o seu olhar para esse sacrifício que você está vivendo.
Se você se desconectar disso tudo, você segue adiante na condição que você tanto quer, que você tanto deseja. Então, existe possibilidade de crescimento? Existe. Existe possibilidade de sucesso? Existe. Existe um avanço na direção que você quer? Existe. O mês de fevereiro, o céu está favorável para você, muito, muito favorável para você, muito, muito favorável, né? Então, faça a oração de São Bento completa, faça a oração de São Bento completa, porque aqui você precisa romper com energias negativas que estão fazendo com que você seja subserviente a algo que você não pode manter mais. Algo que principalmente você tem que extinguir da sua vida. E vamos ver qual é a determinação que você precisa ter nesse momento. Determinação que Peixes precisa ter. Porque aqui o que acontece? Aqui o que acontece? É víbora engolindo víbora. Então você precisa ter coragem de esmagar a cabeça das serpentes. Tá? A Imperatriz me fala disso. Ninguém vai ficar com aquilo que é meu. Ninguém vai ficar. Existe uma diferença entre ser boazinha e ser boa. Existe uma diferença muito grande. Cigana Esmeralda, qual é a determinação que o pisciano deve ter nesse momento? Tá? Isso aqui é o deck, o oráculo da Cigana da Estrada. Qual é a determinação? Ó, carta da gata mística. A gata mística. O teu poder pessoal, né? O teu poder espiritual. Você tem que estar determinada a transpor os problemas por meio da sua espiritualidade. Você tem que estar determinada a assumir um papel de diferente, porque assim, você tem medo das pessoas olharem você diferente, você tem medo das pessoas tratarem você diferente, sendo que você é diferente, você merece um tratamento diferente. É aí que está o pulo do gato. Você é diferente, você merece um tratamento diferente. Essa carta aqui, a gata mística, ela também me fala do quê? Da sua consciência espiritual e do teu poder. Porque o gato é um animal espiritual. E é interessante que eu tenho um gatinho igualzinho a esse, o Oliver. Igualzinho, né? Então, cada renúncia te traz uma conquista. Tá? E cada conquista te traz uma renúncia. A gente não consegue viver. Tem uma música do Biquíni Cavadão que diz assim: tudo que morre fica vivo na lembrança. Como é difícil viver carregando um cemitério na cabeça. Mas antes que eu me esqueça, antes que tudo se acabe, eu preciso dizer a verdade. Então, o que você precisa agora? É se desconectar, que tem muitos piscianos que já encerraram essa situação angustiante, né? Já encerraram essa situação duvidosa, mas estão ainda machucados, sofrendo, ainda não conseguiram digerir essas verdades e por isso estão cada vez mais, essa ferida aberta está aumentando cada vez mais. É a necessidade de encerrar esse ciclo, a necessidade de manter isso muito bem no lugar, para você poder realmente expandir as coisas da maneira que você precisa expandir. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo pescar o que a espiritualidade está falando? Essa leitura não é uma leitura fácil de entender, por isso eu incentivo você a assistir ela mais de uma vez. Mais de uma vez. E essa leitura pode estar espelhada, que a cigana está dizendo. Ela pode estar falando a respeito de alguém, entendeu? Que quer causar esse sofrimento a você, que quer manipular você. De uma forma, colocando em você crenças limitantes, colocando em você dores. Só que você aqui está plena, né? Você aqui é pleno. Pleno de poder e pleno de atitudes. Então, chegue adiante naquilo que você quer, tá? Cigana Esmeralda, como é que fica a vida financeira diante dessas energias tão controversas, né? De vitória, de derrota, né? De superação. Como é que fica a vida financeira dos piscianos? Vai ser um mês que você vai precisar de muita astúcia. Olha, graças a Deus, na vida financeira ela dá uma levantada.
carta dos jardins e carta da casa, tá? Então, assim, aquilo que você produz de uma forma pública, porque aqui você trabalha, né, atendendo o público, você tem uma loja. Bom, você depende de pessoas, né? Todo trabalho depende de pessoas. Mas, assim, me fala muito de você querer mudar de trabalho e ficar mais recolhido em casa, fazer um home office, né? Então, aqui em fevereiro você vai ter essa possibilidade. Comece a cogitar essa possibilidade, principalmente nos dias de carnaval. Falar em carnaval, vou fazer uma leitura especial para o carnaval, para a gente se proteger dessas energias. Ela vai ao ar do domingo às 19h45, tá? Já ativa o sino para você não perder essa leitura. Porque aqui a carta dos jardins, ela me fala da sua vida pública. E a carta da casa me fala da sua vida doméstica. Então, o que você precisa entender é equilibrar a sua vida pública com a sua vida doméstica, não ficar tentando compensar essas dificuldades, essas dores, em ganhar dinheiro. Dinheiro dá uma satisfação muito momentânea, passa muito rápido, né? A satisfação que vem do dinheiro, vem das conquistas. Mas a espiritualidade não, a espiritualidade dá uma dignidade pra gente muito grande, né? Dá uma satisfação muito grande, independente do que as pessoas estão pensando. A imagem que as pessoas têm da gente, a espiritualidade nos dá uma segurança muito grande para a gente seguir realmente naquilo que a gente quer. Então, existe uma realização aqui no seu caminho que vai te trazer essa prosperidade. Cigana Esmeralda, e a vida amorosa de peixes, como é que fica? Vida amorosa do pisciano, carta do 7 de paus, ó. Você está lidando com algumas dificuldades, né? Mas você vai defender com muita garra, com muita coragem aquilo que você quer, né? Nem que aquilo que você quer é estar sozinho, carta do eremita. Engraçado, você tem várias pessoas ao seu lado, mas você se sente muito sozinho. É aquela coisa assim, ninguém me entende, então deixa eu guardar o meu eu interior aqui dentro de mim e deixa eu usar essa máscara que agrada mais as pessoas. Não que você seja falso, não que você seja falso, mas é como se você não quisesse se indispor com ninguém. É como se você mostrar quem você fosse exatamente entrar, bater de frente com as pessoas. Ó, carta da sombra e carta do mago, né? Você está pronto para lidar com as suas dificuldades e os seus medos, tá? Você está pronto para ressurgir das cinzas, para sair dessa situação de solidão que você tem. Você tem escondido muitas coisas dentro de você, principalmente os seus medos, os seus desejos, as suas vontades, aquilo que você quer, né? Eu vejo aqui um pisciano sonhador. Eu sinto aqui uma necessidade de realizar um sonho, de construir alguma coisa. Mas é como se você tivesse pessoas à sua volta que não permitem isso. E você fica vivendo só a vida dos outros. Tá? Analisa bem se você quer passar essa atual encarnação apenas sendo um figurante na vida das outras pessoas. Ou se você quer assumir o seu papel de destaque, porque aqui, ó, carta dos peixes, com a carta dos jardins, me fala exatamente disso, de um papel de destaque aonde você consegue realmente ter a visibilidade e as coisas que você realmente deseja, tá? Então é possível você seguir adiante, é possível você seguir adiante. É possível você fazer aquilo que você quer, é possível você fazer aquilo que você quer. Então, entendo que a espiritualidade está passando para você, porque é como se a espiritualidade estivesse te dando um empurrão, um chacoalhão e dizendo assim, poxa, peixes, você é muito mais do que essas pessoas pensam. Você tem muito mais para oferecer a si mesmo, não é para os outros não importa. Você tem muito mais para oferecer para si mesmo do que você imagina. Bora se conectar com esse seu eu interior que é rico, que é poderoso, para você poder realmente chegar aonde você precisa chegar. E diante disso, aí você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Aí sim, você vai bater de frente com uma verdade e essa verdade vai te trazer a possibilidade de crescimento que você tanto deseja. Tá? Tome muito cuidado com refrigerantes e bebidas alcoólicas.
tome muito cuidado com refrigerantes e bebidas alcoólicas. Beba mais água, porque a carta dos peixes aqui e a influência que você tem de Iemanjá está dizendo que a espiritualidade ela vai limpar do seu corpo algumas substâncias tóxicas que estão sendo produzidas justamente por conta desse seu sofrimento. Então ajuda esse detox aí, bebendo mais água e evitando beber bebidas alcoólicas. Além de Iemanjá, quem está regendo a vida do pisciano? Quem mais? Vamos ver aqui. Primeira carta, nossa, o fogo, o foco, Elohim Cassiopeia, o foco. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Então você tem que se dedicar a entender e receber as mensagens que a espiritualidade está trazendo para você poder sair desse caminho, entendeu? Se você duvida que a espiritualidade é capaz de trazer para você uma solução, olha aqui, ó. É só você manter o foco nas direções daquilo que a espiritualidade realmente quer desvendar para você, né? E você seguir adiante nisso. Você vai educar as pessoas a tratarem você bem. E você vai educar as pessoas a se permitirem a ser quem você realmente precisa. Siga a Esmeralda. E qual é o mantra que o pisciano deve repetir todos os dias de fevereiro para ter coragem de realizar tudo isso? Qual é o mantra? Carta da primavera. Observe suas sementes crescerem. Olha, o coelho, né? O coelho é símbolo de quê? De prosperidade. Porque ele se multiplica muito rápido, né? Então, qual é o mantra que você deve repetir todos os dias de fevereiro, diante do espelho, a hora do dia que for, né? Sob os raios de sol, eu plantei minhas sementes, eu labutei, e hoje eu colherei os resultados que a minha mente me permitir colher. Uma primavera de felicidade e novos conceitos estão surgindo no meu caminho, e com isso eu atraio uma realização diferente do que eu vivi até aqui. Assim seja, assim é e assim será. Digita aqui nos comentários para essa afirmação ficar forte na sua vida, porque quando a gente digita nos comentários, a gente joga para o universo aquilo que a gente quer e o universo devolve para a gente do jeito que a gente precisa, tá? E também para ajudar o seu coleguinha de planeta e essa mensagem chegar a outras pessoas mais, tá? Faça isso e você vai ver que muito mais do que algumas leituras de tarô falam, uma mudança, que não sei o que, você vai perceber a mudança no teu íntimo. Porque você vai derrubar aquilo, o eixo venenoso, você vai derrubar com isso o eixo venenoso dessas cobras que ficam realmente ao seu redor para te sugar a seiva maravilhosa da sua vida, tá? Me fez lembrar aqui a oração de São Bento: por coisas vãs não omitentes, beberás do teu próprio veneno. Você é bunda que espera a cadeira sentar, você é cadeira que espera a bunda sentar, e você vai ver isso aqui escancarado diante dos seus olhos em fevereiro de 2026, porque embaixo dessa ponte terá muitas águas para rolar. Muito obrigado pela sua atenção. Acredito que você já seja inscrito, tá? Que já ativou o sino e que já deixou um comentário aí. Muito obrigado por tudo, até a próxima. Falta você compartilhar essa leitura com outras pessoas, mesmo que não sejam piscianos, porque elas podem estar vibrando no signo de peixe. Até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.